estratégia do governo de vacinar com a primeira dose o máximo de pessoas acertada, diz epidemiologista. O Ministério da Saúde decidiu fazer uma mudança na estratégia da vacinação contra a Covid-19. Agora, cada nova dose será aplicada em uma pessoa, sem reservar a metade do imunizante para a segunda dose. O que se pergunta é se há segurança para a dispensa de reserva da segunda dose das vacinas contra a Covid-19, tendo em vista todos os problemas que o governo teve para a importação de imunizante e do ingrediente farmacêutico ativo da IFA. Será que essa é uma da decisão acertada? Quais podem ser as consequências da falta de segunda dose? Guilherme Werneck, médico epidemiologista e professor do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, disse que a estratégia parece ser adequada para o momento epidemiológico e para a perspectiva de chegada de novas doses, quando se pretende utilizar esse lote para vacinar um número maior de indivíduos com a primeira dose. Não quer dizer que o Ministério da Saúde está optando por deixar de vacinar com uma segunda dose. O que está acontecendo, o que a perspectiva de distribuição do produto por parte da Fiocruz Manguinhos e do Instituto Butantan dá uma garantia de que haverá doses disponíveis para uma segunda aplicação. Em um curto espaço de tempo, falou com a agência de notícias Sputnik Brasil. TGRJ decide suspender a deputada Flor de Lis de suas atividades. Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, decidiram suspender a deputada Flor de Lis do cargo pelo período de 1 ano. A decisão foi tomada nesta terça-feira, 23, por unanimidade pelos 3 magistrados que compõem a Câmara. Agora será encaminhada dentro de 24 horas à Câmara dos Deputados, que dará a palavra final sobre a medida. Acompanhar o voto do relator Celso Ferreira Filho e os desembargadores Antônio José Ferreira de Carvalho e Cátia Maria Amaral Janguta. Flor de Lis é acusada de ser mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo. Além do afastamento das atividades parlamentares, ela é mais de 10 acusados entre os filhos naturais e adotivos. Aguarda a decisão da terceira vara criminal de Niterói para saber se irão a júri popular. O relato de Celso Ferreira Filho destacou que a condição de parlamentar da Flor de Lis, situação privilegiada em comparação dos demais réus em relação à sua defesa no processo inicialmente, é de se assinalar se é irrefutável que as condições de parlamentar federal que ostenta no momento hora recorrida lhe proporcionam uma situação vantajosa em relação aos demais corréus da ação penal originária. Tanto assim que não foi ela levada ao cárcere. Inquestionável também que o poder político, administrativo e econômico da hora recorrida lhe assegura a utilização dos mais diversos meios fim de fazer prevalecer a sua tese defensiva, escreveu o desembargador. A defesa da deputada Flor de Lis foi a procurada para se posicionar sobre a decisão, mais ainda não se manifestou com a Agência Brasil. Delegado da PF na Lava Jato lavrou depoimento fake de testemunha do CTF e vai investigar. Procuradores dizem em conversas hackeadas que ela lavrou depoimento sem ter de fato ouvido um delator. Ele atuou no caso do reitor catarinense que se suicidou. O ministro da Justiça, André Mendonça, foi questionado por ministro do CTF, Supremo Tribunal Federal, sobre a revelação de que a delegada Érica Morena, que coordenou as investigações da Lava Jato, lavrou o depoimento
de uma testemunha sem que ela tivesse ocorrido de fato. O ministro ao qual a PF é subordinada afirmou que averiguaria os fatos. O procedimento de Morena foi revelado em diálogos entre os procuradores Delta Delagnol Orlando Martello Júnior, que foram hackeados. Na conversa, Delagnol disse que Morena poderia sair muito queimada nesta e que pode dar falsidade contra ela. O ministro público federal do Paraná afirma que o depoimento citado foi do delator Fernando Moura, que disse uma coisa à Polícia Federal e disse que negou perante a justiça e natural que possa ter havido questionamentos e especulações entre os procuradores sobre terem havido todos os cuidados necessários na colheita do depoimento pela PF, diz o MPF. Em momento posterior, ficou demonstrado que todos os depoimentos do colaborador na Polícia Federal foram tomados com sua presença, acompanhada de advogados. Mônica Bergamo, Folha Expresso. Érica Moreno foi delegada responsável pela operação que perseguiu reitores em Santa Catarina, prendendo ilegalmente Luiz Carlos Cancelli, então reitor da UFSC, e que se suicidou depois de uma humilhação pública com acusação de corrupção na universidade em 2018. Ela foi convidada por Sérgio Moro para integrar a equipe dele no Ministério da Justiça. Depois da saída dele, acabou exonerada. Nos diálogos, os procuradores da Lava Jato revelam que Érica praticou uma falsificação pensando atender os pedidos procuradores. Érica criou um falso termo de depoimento simulando ter ouvido as testemunhas como escrivão e tudo quando não ouviu nada. A constatação consta de diálogo mantido entre os procuradores Delta Delagnol e Orlando Martello Júnior. Em janeiro de 2016, nele eles relatam o que contou uma delegada da Polícia Federal chamada Érica. Como expõe a Érica, ela entendeu que era um pedido nosso e lavrou o termo de depoimento como se tivesse ouvido o cara com a escrivã. E tudo quando não ouviu nada dá, no mínimo, uma falsidade. DPFS são facilmente expostas ao problema administrativo, disse Delta. Orlando Martello Júnior mostra a preocupação com a possibilidade desses problemas administrativos levarem ao descrédito da Força-Tarefa de Curitiba. Diz que se deixarmos barato vai banalizar, então propõe uma saída, combinar com ela, de ela nos provocar diante das notícias do jornal para requiri-lo ou algo parecido. Podemos conversar com ela e ver qual estratégia ela prefere, talvez até diante da notícia. Requiri-lo de tudo. Se não fizermos algo, cairemos em descrédito. A sequência do diálogo, segundo a defesa de Lula, mostra que o uso de depoimento forjado era algo reiterado pelo grupo de procuradores de Curitiba. O diálogo segue na mensagem de Martello Júnior de Delta Delagnol. O mesmo ocorreu com a Padilha e outros termos que chama essa pessoal aqui é requiri-los. Já disse, a culpa maior é nossa. Fomos displicentes, todos nós, onde me incluiu. Era uma coisa óbvia que não vimos. Confiamos nos advs e nos colaboradores, erramos mesmo, diz. A preocupação é também com a eficiência das colaborações premiadas que a Força-Tarefa fez o uso. Se os colaboradores virem uma reação imediata, vão recuar, e Moura quer ficar bem com o GD e de mais ou menos tempo em que se dá de bobo e nada acontece com ele.
A prova igualmente fica prejudicada, complementa Martelo Júnior. Concordo, mas se colaborar a defesa revela como foi o procedimento, Érica pode sair muito queimada nessa, pode dar falsidade contra ela. Isso que me preocupa, responde Delta. As mensagens entre os procuradores foram apreendidas no curso da chamada Operação Esfinge Conju. Sem peso das opções, Petrobras abrem em alta de 8%. Independente do grau de intervenção do presidente Bolsonaro na Petrobras, contrariado com o excesso de realismo nos reajustes de combustíveis, trocando a recondução de Roberto Castelo Branco para 2 anos de mandato pela indicação do general Joaquim Silva e Luna, que era diretor-geral de Itaipu, binacional para comandar a estatal a partir de 20 de março, quando expira o atual mandato. Vocês, leitores, sabem que creditei boa parte do ruído ao fato de que a intervenção se deu às vésperas do vencimento de opção na B3. Ontem, 22 de fevereiro, era o dia do ajuste de margens para o fechamento dos contratos e o tombo foi de 21%, afetando quase todas as ações, sobretudo as estatais. O motivo pela qual as ações do PN da Petrobras, que estavam em alta até amanhã de quinta-feira, 18, quando a estatal anunciou mais reajuste de gasolina 15% e diesel 10%, começaram a cair quando Bolsonaro expressou sua insatisfação com o reajuste e prometeu mudanças na estatal. Foi amplificado pelas chamadas de margens do mercado de opção. Acho incrível que o noticiário da imprensa especializada não fale do vencimento das opções da sexta e 19, nova forte queda com a confirmações da proposta de troca de comando pelo acionista controlador e sem apresentar hoje na reunião do Conselho de Administração, na qual também seria detalhado o lucro da quarto trimestre do ano de 2020. Ontem, a parceria e o fim do mundo, quando impactado pelas ordens de venda, a Ibovespa caiu 4,8%, não foi no mercado. Há sempre o dia seguinte e hoje para provar que o ajuste excessivo na queda das constações estava amplificada pela pressão dos vencimentos de opção e as ações do PN abriram 22,91 e subiram mais de 8% para 23,77 e ajustaram um pouco para baixo a 22,95, pouco depois das 11 horas, com a alta de 6,99%. Já a Ibovespa, que chegou a subir 1,65%, se ajustou para alta de 1,14%. Aguardam-se as decisões do Conselho da Petrobras. No momento, todas as atenções estão no que se passa na reunião virtual dos conselheiros da Petrobras. Não se sabe se será tocado a questão crítica pelo presidente Bolsonaro de que a remuneração da diretoria da Petrobras saltou de 17,5 milhões em 2018 para 40,5 milhões em 2019. Os assessores de Bolsonaro insistem que está muito acima das variações da inflação de 4,31%, mas isto mostra que eles entendem um pouco de gestão empresarial em empresas. Os bônus dos administradores estão estrelados ao lucro. Se o lucro aumenta, cresce a distribuição. Em 2018, estatal lucro é de 25,779 bilhões. Em 2019, 40,1 bilhões. O aumento do lucro foi de 55%, mas a diferença é de 23 milhões. Na gratificação foi de 131%, ainda bem superior ao aumento do lucro. Se o aumento fosse proporcional à variação do lucro,
O bonificação seria da ordem de 27,5 bilhões, mas a diretoria recebeu bonificação extra de 13 bilhões, ou seja, a remuneração máxima passou de 180 mil para 500 mil. Nas baixas contábeis da Lava Jato, quando a estatal teve prejuízo bilionário, não havia o que distribuir aos responsáveis. Deveriam devolver, mas houve movimento inicial para cortar a participação dos empregados no lucro da empresa foi descartado, pois os trabalhadores, em sua imensa maioria, nada tinha a ver com as falcatruas e maracutaias de diretores e gerentes. O último reajuste pode ser revertido. Cálculos de planilhas que chegaram às mãos dos gabinetes do Palácio do Planalto insiste que o último reajuste dos combustíveis foi excessivo, com erro nas equiparações de paridades das cotações internacionais, a crescida do dólar e dos custos de frente pode ser revertidos. O economista Manuel Jeremias Leite Caldas fez as contas entre as cotações do mercado dos Estados Unidos e da Europa. Retornam na Holanda, utilizados pelos câmbios, e a frente sustenta que o preço de referência fixado em 2,58 a partir de 17 de fevereiro para o litro do diesel nas refinarias está acima da paridade, que seria de 2,52 por litro. Para ele, o preço correto seria de 2,38 por litro, ou seja, 8,53% mais baixo. O mercado de opções lembra o dólar na largada do real. Em 49 anos de jornalismo, inicialmente concentrado na economia e na área financeira, já vi muita reclamação do mercado contra os atos das autoridades. Muitas vezes tem razão, sobretudo com a mudanças das regras do jogo no meio do jogo. Mas se o mercado é um jogo, está sujeito à VAR da autoridade. Inegável que, ao pedir o VAR para mudar as coisas na Petrobras, Bolsonaro mudou o equilíbrio de mercado em meio aos vencimentos dos contratos de opções com ações na B3, e os papéis da Petrobras eram os mais postados, pois amanhã sai o balanço prometendo os bons resultados de 2020. Bolsonaro mudou o cenário para 2021, para o ano de 2022, quando seu mote é a reeleição. Mas vejam como choradeira às vezes parece dos torcedores do Botafogo, sempre vem em campo contra o Clube da Estrela Solitária, que aliás voltou a vencer ontem após 10 resultados negativos no São Paulo, mas o time estava rebaixado por Série B, junto com Vasco de Goiás e Curitiba. Mas a choradeira agora me lembra a largada do Plano Real em julho de 1994, precedida pela transição de 3 meses da URV. A Argentina tinha adotado no começo do ano a paridade do peso com o dólar na base de 1x1, mas houve ágio de quase 20% aqui. Discutia se haveria paridade ou não. O Banco Central vendeu no fim de 1993 ou começo de 1994 o TNS de 5 anos com a cláusula cambial. Muitas instituições financeiras, conselhadas por seus conselheiros econômicos, assim como empresas, se planejaram para ágios. Lembro de um debate num programa noturno de TVE, mediado pela Vara Barroso. Um colega da Folha de São Paulo dizia que deveria dever ágio de 20%. Discordei, achando exagerado, mas eu e ele e o mercado fomos surpreendidos. Na largada do real, em vez da paridade, o Banco Central fixou o real valendo mais do que o dólar. 0,94 igual a R$1. Foi uma chiadeira geral que só aumentou quando o deságio chegou ao máximo de 0,83x e R$1. Economistas querem salvar a reputação. Macaco velho. Sempre considerei
A grita dos economistas, 9 entre 10 deles, dizendo que o câmbio estava fora do lugar. Muito mais uma autodefesa do furo de seus conselhos de que uma crítica honesta do BC. O BC sempre defendeu que o câmbio era uma âncora para estabilizar a economia, mas precisava do apoio fiscal que nunca veio tempo e hora. A situação teve consequências bancos de investimento como Multiplica e a Garantia e corretoras, que entraram na justiça contra o BC, no caso das ORTNS cambiais, foram descredenciados como dealeres. Os prejuízos foram elevados, alguns quebraram, a situação se agravou nas crises do México em 1995, asiáticas, fins de 1997 da Rússia, agosto de 1998 e culminou na desvalorização do real em janeiro de 1999. Após a relação em 1998, FHC trocou Gustavo Franco por Francisco Lopes no comando do BC, e a banda cambial estreita foi substituída pela malagrada diagonal exógena da banda cambial, atropelada em poucos minutos pela crise sistêmica gerada na BMF pela quebra do Banco Marca, que estava apostando que não haveria desvalorização, como tinha carta de crédito de vários grandes bancos. Quebradeira poderia ser alastrar, e o BC vendeu dólares no piso da nova banda ao Marca, mas operou no teto com a fonte Sidan. Chico Lopes caiu e foi substituído em fevereiro por Armínio Fraga, que adotou o câmbio flutuante pela qual a economia se ajusta até os dias de hoje. Anvisa concede registro definitivo para a vacina da Pfizer. A empresa entrou no dia 6 de fevereiro com pedido de registro definitivo da vacina contra a Covid-19. O imunizante, entretanto, ainda não está disponível no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa concedeu nesta terça 23 o registro definitivo à vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica norte-americana da Pfizer em parceria com a empresa de biotecnologia alemã Biotech. A concessão do registro foi anunciada pelo diretor-presidente da agência reguladora, Antônio Barra Torres, que destacou que a análise para a liberação do imunizante levou 17 dias. O imunizante do laboratório da Pfizer Biotech teve sua segurança, qualidade e eficácia feridas e atestada pela equipe técnica de servidores da Anvisa, que prosseguem no seu trabalho de proteger a saúde do cidadão brasileiro, disse Barra Torres ao anunciar o registro. Esperamos que a outra vacina esteja em breve sendo avaliada e aprovada, acrescentou. A vacina é a primeira a obter o registro definitivo no Brasil. O imunizante se chama Comirnaty. A empresa entrou no dia 6 de fevereiro com pedido de registro definitivo da vacina contra a Covid-19. O imunizante, entretanto, ainda não está disponível no país. Em dezembro, a Pfizer já havia anunciado que não faria pedido para o uso emergencial de sua vacina no Brasil, que seguiria o processo de submissão diretamente para um registro definitivo, e à época a empresa disse considerar o procedimento mais celere, além de mais amplo. Segundo a Pfizer, 2,9 mil voluntários participaram dos testes clínicos de sua vacina no Brasil. No mundo todo, foram 44 mil participantes, 150 centros de 6 países, incluindo a África do Sul, Alemanha, Argentina, Estados Unidos e Turquia. Os resultados da terceira e última fase de teste do imunizante, divulgados em novembro, apontaram eficácia de 95% contra o novo coronavírus da Covid-19.
De acordo com a Anvisa, o registro abre caminho para a introdução no mercado de uma vacina com todas as salvaguardas, controles e obrigações resultantes dessa concessão. Até então, as vacinas aprovadas no Brasil são para uso emergencial. A Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, vacina produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, em parceria com a Universidade de Oxford e a laboratório inglês AstraZeneca. De acordo com a Anvisa, entre as autoridades referendadas pela Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, e a Agência Reguladora Brasileira é a primeira a conceder o registro de uma vacina contra a Covid-19. Um pedido de registro definitivo é o segundo que a Anvisa recebe para uma vacina contra a Covid-19. O primeiro foi feito em 29 de janeiro e é relativo à vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, que já tem autorização para uso de emergencial no país com a Agência Brasil. Governo federal vai privatizar o aeroporto Santos Dumont. Decreto se aplica a 24 aeroportos, 1 no Amapá, 2 no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 3 em Minas Gerais, 3 no Mato Grosso do Sul, 5 no Pará e 8 no Amazonas. O Diário Oficial da União de hoje, 23, publica decreto presidencial que qualifica empreendimentos rodoviários, portuários e aeroportuários para o Programa de Parcerias de Investimentos, PPI. Ele dispõe, ainda, sobre a inclusão de empreendimentos públicos federais dos setores portuário e aeroportuário no Programa Nacional de Desestatização, PND. A medida se aplica a 24 aeroportos, 1 no Amapá, 2 no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 3 em Minas Gerais, 3 no Mato Grosso do Sul, 5 no Pará e 8 no Amazonas. Caberá ao Ministério da Infraestrutura fazer os estudos de modelagem. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, ficará responsável pelos atos executivos necessários à desestatização. Rio Caderno Niterói. Governo Federal vai privatizar o aeroporto Santos Dumont. Decreto se aplica a 24 aeroportos, 1 no Amapá, 2 no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 3 em Minas Gerais, 3 no Mato Grosso do Sul, 5 no Pará e 8 no Amazonas. Reprodução redes sociais. Aeroporto do Santos Dumont Credit, reprodução redes sociais por Jornal do Brasil publicado 23, FEB, 2021,092.02. O Diário Oficial da União de hoje, 23, publica decreto presidencial que qualifica empreendimentos rodoviários, portuários e aeroportuários para o Programa de Parcerias de Investimentos, PPI. Ele dispõe, ainda, sobre a inclusão de empreendimentos públicos federais dos setores portuário e aeroportuário no Programa Nacional de Desestatização, PND. A medida se aplica a 24 aeroportos, 1 no Amapá, 2 no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 3 em Minas Gerais, 3 no Mato Grosso do Sul, 5 no Pará e 8 no Amazonas. Caberá ao Ministério da Infraestrutura fazer os estudos de modelagem. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, ficará responsável pelos atos executivos necessários à desestatização. Mais sobre o assunto, 23 de fevereiro de 21. Estratégia do governo de vacinar com primeira dose o máximo de pessoas é acertada, diz epidemiologista. 23 de fevereiro de 21. Delegada da PF na Lava Jato lavrou depoimento fake de testemunha. STF vai investigar. 21 de fevereiro de 21. Auxílio emergencial é discutido na Alerj com governo do estado e sociedade dependendo de decisão futura baseada nos referidos estudos.
as concessões poderão ser feitas separadamente ou em blocos, informou, por meio de nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República. Acrescenta que essas medidas visam a ampliação e modernização da infraestrutura mediante parcerias com a iniciativa privada, de forma a dar maior competitividade ao país. Entre os empreendimentos aeroportuários qualificados no PPI e incluídos no PND estão os aeroportos Santos Dumont e de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Congonhas e Campo de Marte, em São Paulo, os aeroportos Tenente Coronel Aviador César Bombonato, Uberlândia, Mário de Almeida Franco, Uberaba, e Mário Ribeiro, Montes Claros, ambos em Minas Gerais. Outros terminais da lista incluem, ainda, os aeroportos Valdecans, Belém, Maestro Wilson Fonseca, Santarém, João Correia da Rocha, Marabá, Carajás, Parauapebas, Altamira, em Altamira, no Pará, os de Corumbá, Ponta Porã, e de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e o Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, em Macapá, AP. O Amazonas é o estado com maior número de aeroportos incluídos na lista, os de Parintins, Carauari, Coari, Eirunepé, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Lábrea e Maués. O decreto qualifica também trechos das GRS 414, 080, 101, 116, 465, 493, 040, 495 em Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, e inclui no Programa Nacional de Desestatização trechos das GRS 163, MT, 230, PA, e 040, RJ. Já no setor portuário, os empreendimentos qualificados no âmbito do PPI são os terminais PL01, no Porto de Pelotas, no Rio Grande do Sul, VDC-10A, no Porto do Vila do Conde, Pará, MAC-14, no Porto do Maceió, Alagoas, SUA 07, no Porto de Suape, Pernambuco, e STS-11, no Porto de Santos, São Paulo. Completam a lista a Companhia das Docas do Estado da Bahia, e os portos de Salvador, Aratucandeias e Ilhéus, na Bahia. Com a Agência Brasil. Seca e fome no sul de Angola ganham proporções alarmantes, diz ONG. Organizações não governamentais alertaram nesta terça para a grave seca e fome no sul de Angola, devido à falta de chuvas, que afeta a população, culturas agrícolas e criações de gado. Seca e fome no sul de Angola ganham proporções alarmantes, diz ONG. Organizações não governamentais alertaram nesta terça para a grave seca e fome no sul de Angola, devido à falta de chuvas, que afeta a população, culturas agrícolas e criações de gado. A prolongada estiagem no sul de Angola, disseram, resulta da falta de chuvas na maior parte das localidades, onde os habitantes veem comprometida a agricultura de subsistência a que se dedicam, com consequente agravar da fome. Já não é só nos Gambus, província da Huila, praticamente toda a região sul está afetada. Umas regiões mais e outras menos, mas aqui onde estamos Gambus, um dos municípios mais afetados, a última grande chuva foi em 25 de dezembro de 2020, desde essa nunca mais tivemos chuva a sério, afirmou nesta terça, 23, o padre Pio Vacussanga, em declarações à agência Lusa de Notícias. Segundo o sacerdote católico e pároco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima do Xiange, sede municipal dos Gambus,
A falta de chuvas e a consequente seca também se registra em várias localidades da província do Cunene, manifestando, por isso, preocupação. A transumância, processo de busca de pasto e água, do gado bovino e caprino na região dos Gambus tem sido a alternativa de muitos pastores para garantir a sobrevivência dos seus rebanhos, que encontram nos ramos de árvores uma alternativa de pasto à falta de capim. Muitos pastores estão escavando poços ocasionais para poder matar a sede do gado. A situação está muito complicada e a maior parte das famílias já está sem alimentos, sublinhou o Padre Pio, defensor dos direitos humanos no sul de Angola. O também pároco da paróquia de Santo Antônio dos Gambus e responsável da ONG Construindo Comunidades recordou que tem defendido, desde 2012, a criação e distribuição de uma cesta básica para aquela região, afirmando que hoje, muitas famílias estão morrendo. A fome aperta. Desde 2012 que temos insistido junto dos governantes para que se institucionalize uma cesta básica para esta região, mas infelizmente até ao momento os Gambus nem sequer são contemplados no programa Kvenda, frisou. O Kvenda é um programa do governo angolano, tutelado pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, que visa assistir financeiramente as famílias mais vulneráveis no país com um apoio mensal de 8.500 kwanzas por agregado, 11 euros. Para o também vencedor do Prêmio Defensor de Direitos Humanos 2018, atribuído por uma organização sul-africana, o valor do Kvenda, embora irrisório, acabaria por ajudar um bocadinho as famílias pobres da região e nem sequer estão contempladas. Todos os dias recebemos mães famintas com crianças às costas nas nossas missões, todos os dias recebemos solicitações de famílias que estão quase a desfalecer, então, a situação está mal e precisa-se de ajuda humanitária urgente, exortou o sacerdote. A situação da seca e carência de água, por falta de chuvas, também se verifica em várias localidades do município do Virei, província do Namibe, sul de Angola, de acordo com Silvia Santos, da Fundação Fé e Cooperação, FSE, que trabalha na região. Segundo a gestora do projeto Equevelo, da FSE em parceria com a Caritas de Angola, financiado pela União Europeia, no âmbito do programa FRESAN, Fortalecimento da Resiliência e da Segurança Alimentar e Nutricional em Angola, e gerido pelo Instituto Camões, as populações do Virei estão com muitas dificuldades. Estamos trabalhando em 4 comunidades do município do Virei, este ano ainda não choveu, as pessoas realmente não estão passando muito bem, porque com esta ausência de chuvas a situação é preocupante, disse hoje em entrevista à agência Lusa. Silvia Santos deu conta que a falta de chuvas é extensiva ao Planalto Central, província angolana do Huambo, e Huila, fontes de alimentação de água dos rios que desaguam no Virei, no Namibe. Como não está chovendo, as dificuldades também são emergentes, contou, apontando trabalhos em curso visando a abertura de poços e reabilitação de outros, até março, para tentar coibir o efeito da falta de água de chuva. O objetivo é tentar dinamizar alguns campos de cultivos comunitários com técnicas agrícolas mais resilientes, face à seca, para tentar também incentivar a comunidade local a uma prática agrícola mais adaptada e, com isso, garantir melhor nível de segurança alimentar, apontou. A responsável da FS realçou que a transumância é igualmente um exercício diário de pastores, que percorrem longas distâncias em busca do melhor pasto, lamentando a débil agricultura por falta de chuvas.
O cenário não é muito animador e estamos trabalhando no sentido de poder ajudar a coibir também esses efeitos, em colaboração com a administração municipal que tem planeada a abertura de alguns furos de água, rematou. A estiagem registra-se ainda no município do Bocoio, província angolana de Benguela, que, no passado fim de semana promoveu um debate promovido pela Igreja Católica para encontrar soluções para o problema, com a agência Lusa. IBGE abre inscrições para 180 mil vagas de recenseador. Vagas são para 5.300 municípios e o local de trabalho deve ser escolhido no momento da inscrição, a ser feita até 19 de março. Valor da inscrição é de R$ 25,77. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, abre nesta terça, 23, inscrições para 181.898 vagas para recenseador do Censo Demográfico 2021. Os empregos são temporários, inicialmente por 3 meses, e têm remuneração atrelada à produtividade, ou seja, ao número de domicílios visitados e de pessoas recenseadas. O trabalho do recenseador envolve a visita a domicílios e a aplicação do questionário do censo aos moradores desses locais e exige o ensino fundamental completo. As vagas são para 5.300 municípios e o local de trabalho deverá ser escolhido no momento da inscrição, que deve ser feita até 19 de março pela internet. O valor da taxa de inscrição é de R$ 25,77. A seleção será feita através de prova a ser realizada no dia 25 de abril. No site do censo é possível obter informações sobre o processo seletivo e também será possível simular o salário de recenseador. Agente censitário também estão abertas inscrições, até 15 de março, para os processos de seleção de agentes censitários supervisor, 16.959 vagas, e municipal, 5.450. Os agentes supervisionam o trabalho dos recenseadores e devem ter o ensino médio completo. Os agentes censitários municipais terão a remuneração de R$ 2.100. Já os supervisores ganharão R$ 1.700. Ambos empregos são temporários, com duração inicial de 5 meses e carga horária semanal de 40 horas. A inscrição também é feita pela internet e custará R$ 39,49. A prova para esses cargos será aplicada no dia 18 de abril, o que permite que o candidato concorra tanto para recenseador quanto para agente censitário. O censo é realizado a cada 10 anos e estava previsto para o ano passado, mas acabou sendo adiado para este ano devido à pandemia de Covid-19. A pesquisa pretende visitar os mais de 70 milhões de endereços do país, com o objetivo de conhecer informações como as características dos domicílios, identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade e autismo. Com a Agência Brasil. Especialistas alertam sobre risco de pandemia relacionada à saúde mental. Em hospitais indianos, aumentou o número de pacientes que têm problemas de saúde mental. O país começou a treinar especialistas para fornecerem ajuda adequada às pessoas. Dr. Basudeb Das, diretor do Instituto Central de Psiquiatria,
em Jharkhand, na Índia, disse ao jornal The Hindu que em hospitais de todo o país aumentou o número de infectados com Covid-19 que apresentam problemas de saúde mental. Enquanto tentamos conter o novo coronavírus, devemos estar preparados para lidar com a nova pandemia causada pelo impacto da Covid-19 na saúde mental. O tratamento desses casos pode continuar nos próximos anos, até depois do fim da vacinação, afirmou Dr. Das. O especialista destacou que a cada 10 pessoas, 2 apresentam sintomas como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e traumas psicológicos devido à morte de amigos e familiares. Cerca de 15% dos pacientes que vão ao hospital se queixam de problemas de saúde mental em consequência do impacto do novo coronavírus, comentou Sujit Sarkiel, professor associado do Instituto de Psiquiatria de Calcutá. Há pessoas que perderam membros da família por causa do vírus. Também há aqueles que tiveram experiências de quase morte e foram internados na UTI, mas mesmo após sua recuperação, têm graves crises de trauma, disse Sarkiel. Diferentes instituições indianas, como o Instituto Central de Psiquiatria, Instituto Nacional de Saúde Mental e Neurociências, em Bengaluru e o Instituto Regional de Saúde Mental Lokpriya Gopinath Bordoloi, em Tezpur, iniciaram treinamento para médicos, enfermeiros e assistentes sociais que podem dar apoio às pessoas que estão sofrendo com problemas de saúde mental. Durante os últimos meses, foram treinados 175 especialistas para trabalharem com esta questão, segundo Dr. Das. Devemos pensar em soluções de curto e longo prazo, sublinhou o Dr. Das, acrescentando que é muito importante formar médicos e funcionários associados para enfrentarem o novo desafio, com a agência Sputnik Brasil. Mais de 25.000 espécies da flora só existem no Brasil, mostra estudo. Mata Atlântica é o bioma onde existem mais espécies, 17.150 ou 36,5% da flora brasileira, seguida pela Amazônia, 13.056 ou 27,8% das espécies, e o Cerrado, 12.829 ou 27,3%. Mais de 25.000 espécies de plantas, algas e fungos nativos do Brasil são endêmicas, ou seja, só existem naturalmente no país. Isso representa 55% do total das espécies nativas brasileiras, que chegam a 46,9 mil. Os dados são do estudo Flora do Brasil 2020, coordenado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. De acordo com a pesquisa, a Mata Atlântica é o bioma onde existem mais espécies, 17.150 ou 36,5% da flora brasileira, seguida pela Amazônia, 13.056 ou 27,8% das espécies, e o Cerrado, 12.829 ou 27,3%. Com menos biodiversidade, aparecem a Caatinga, com 4.963 espécies, 10%, o Pampa, com 2.817, 6%, e o Pantanal, com 1.682, 3,6%. Bem viver, saúde, casa, beleza, moda, turismo, gastronomia, artesanato, clima. Mais de 25.000 espécies da flora só existem no Brasil, mostra estudo. Mata Atlântica é o bioma onde existem mais espécies, 17.150 ou 36,5% da flora brasileira, seguida pela Amazônia,
13.056 ou 27,8% das espécies, e o cerrado, 12.829 ou 27,3%. Divulgação/Plan Verde. Além das 46,9 mil espécies nativas, ainda foram identificadas 680 espécies exóticas que foram naturalizadas. Divulgação/Plan Verde por Jornal do Brasil, publicado 23, Feb. 2021 Mais de 25 mil espécies de plantas, algas e fungos nativos do Brasil são endêmicas, ou seja, só existem naturalmente no país. Isso representa 55% do total das espécies nativas brasileiras, que chegam a 46,9 mil. Os dados são do Estudo Flora do Brasil 2020, coordenado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. De acordo com a pesquisa, a Mata Atlântica é o bioma onde existem mais espécies, 17.150 ou 36,5% da flora brasileira, seguida pela Amazônia, 13.056 ou 27,8% das espécies, e o Cerrado, 12.829 ou 27,3%. Com menos biodiversidade, aparecem a Caatinga, com 4.963 espécies, 10%, o Pampa, com 2.817, 6%, e o Pantanal, com 1.682, 3,6%. Mais sobre o assunto, 23 de fevereiro de 21 Anvisa concede registro definitivo para a vacina da Pfizer. 23 de fevereiro de 21 Concurso vai premiar imagens do fundo do Mar de Abrolhos. 22 de fevereiro de 21 Toffoli aponta financiamento internacional a ataques antidemocráticos no Brasil. Entre as espécies, 32.696 são angiospermas, plantas vasculares que têm frutos, como as palmeiras. 23 são gimnospermas, plantas vasculares que não têm frutos, como os pinheiros. 1.584 são briófitas, ou seja, musgos. 1.380 são samambaias, 6.320 são fungos e 4.972 são algas. Além das 46,9 mil espécies nativas, ainda foram identificadas 680 espécies exóticas que foram naturalizadas, ou seja, que hoje se espalham naturalmente pelo país, e 2.336 plantas exóticas que são cultivadas. O estudo é resultado de um compromisso do país com a Estratégia Global para a Preservação de Plantas, GSPC, da Organização das Nações Unidas, ONU, e foi produzido com a ajuda de quase 1.000 cientistas de 25 países. Além da lista com as espécies, o estudo traz a descrição delas, sinônimos, sua condição de endemismo, os biomas, tipos de vegetação e estados onde podem ser encontradas. Os dados são abertos ao público e estão disponíveis na internet. Segundo a coordenadora do estudo, Rafaela Campostrini Forza, a plataforma é uma fonte de informação não apenas para botânicos, como também pode auxiliar no planejamento governamental e em estudos de impacto ambiental. Uma das coisas que os tomadores de decisão perguntam é: quantas espécies existem no meu estado? Ou quantas espécies tem no bioma? Para você fazer um plano de conservação para o bioma, é importante saber quantas espécies existem, quantas só ocorrem ali. Essas áreas são prioritárias para se criar unidades de conservação? Pergunta Rafaela.
Segundo a pesquisadora, nos últimos 5 anos, foi descrita uma média de uma espécie por dia no Brasil. Isso mostra que ainda há muitas espécies para serem descobertas ou descritas no país, com a Agência Brasil.